E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! Eu aprendi com um dos meus patrões aí na vida que ele detestava passar pelo tal do retrabalho. Cara, que coisa triste é tu ter que fazer novamente algo que da primeira vez você fez e já deveria ter sido bem feito, e aí tu vai ter que perder tempo novamente, correr atrás para resolver aquilo que, cara, já era para estar pronto, sabe? Então o retrabalho de fato dá muito trabalho. Há também quem vai chamar o retrabalho de trabalho do preguiçoso, sabe? O cara faz de má vontade, aí tu vai lá, tu olha, ah, meu Deus, mas valia eu ter feito. Aquela máxima, né? Se quer algo bem feito, faça você mesmo. Só que às vezes tu faz e dá errado também, né? Mas aí, fazer o quê? Ao menos foi tu que fez, não tem de quem reclamar, né? Então, passar pelo retrabalho é algo triste. Só que nem sempre o retrabalho, ele é fruto de algo mal feito ou do trabalho do preguiçoso. Ele simplesmente acontece porque talvez eu não tenha o conhecimento suficiente para executar da forma correta aquela tarefa. Talvez eu ainda não tenha adquirido daqui e dali recursos o suficiente para fazer da forma correta. Então alguém com uma instrução mais elevada do que a minha, alguém com uma instrução maior do que a minha, vai ter que vir e fazer corretamente o trabalho. É tipo eu pregando hoje e semana que vem o Pedro corrigindo, né? Tô brincando. Que Deus me use, né? Então, o retrabalho às vezes ele é fruto da falta de conhecimento. E a Bíblia vai nos dizer que o povo de Deus tem perecido exatamente por isso, pela falta de conhecimento. Então, eu vou falar um pouco nessa noite também sobre o conhecimento natural, que é aquilo que você, pelos seus próprios esforços, consegue fazer. É aquilo que você, pelos seus próprios esforços, vai sentar numa sala de aula, vai investir um tempo assistindo algo, se preparando para alguma coisa, buscando um novo conhecimento, você vai adquirir. É aquilo que naturalmente você consegue correr atrás e fazer. Só que nós erramos tanto, porque nós somos seres naturais, certo? Carne, osso, e eu estou naturalmente vivendo os meus dias. Só que quando eu me torno um serzinho chamado cristão, procuro seguir a Cristo, procuro ser a imagem e semelhança daquele que me criou, procuro verdadeiramente ser, aí então eu passo a ser um ser natural esperando pelo impacto do sobrenatural sobre a minha vida. E aí a gente erra tanto porque eu vivo os meus dias de forma natural, esperando que milagres aconteçam, esperando que coisas sobrenaturais aconteçam. E tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: quanto mais oração, mais poder, e quanto menos oração, menos poder. Cara, é algo tão primário, tão óbvio. É como tu buscar alguma coisa e tu encontrar. Então, quanto mais eu oro, mais de Deus eu vou ter. Quanto mais eu invisto tempo e parte do meu dia buscando aquilo que Deus tem para a minha vida, a chance de eu obter respostas da parte dele é muito maior. Porque é um contato, é uma via de mão dupla, é um relacionamento. Você não vai chegar para alguém que você não conhece e querer ter o direito de saber tudo da vida dela. Não, essa pessoa não vai te contar. Por quê? Porque ela vai olhar para ti e vai falar: cara, eu nem te conheço. Então, é isso que acontece nos nossos dias. Nós, seres naturais, esperando pelo sobrenatural. Mas, será que estamos, de fato, buscando pelo sobrenatural? Será que eu estou, de fato? É a canção que nós cantamos aqui, a ministração que eu acabei de fazer. E essa tem sido a minha oração nos últimos dias. Deus, por favor, impacta a minha vida de forma sobrenatural. Só que para isso eu preciso estar disposto de verdade a viver o sobrenatural. Eu preciso estar disposto de verdade a renunciar muitas coisas para viver a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu preciso estar buscando
essa inspiração. Eu preciso estar disposto a receber essa inspiração. E essa também tem sido uma das minhas orações nos últimos dias, e daí que surgiu o título dessa mensagem, essa mensagem por completo. Porque eu percebi que por muitos e muitos dias eu tenho transpirado. Eu tenho feito aquilo que é certo e que eu sei que não desagrada ao Senhor, aos olhos do mundo, sabe? Porque tem coisas que a gente faz que, cara, não é pecado. A Bíblia vai nos dizer que a gente deve se livrar daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos paralisa. Então tem coisas que me atrapalham, sabe? É as minhas horas no Instagram, é as minhas horas no TikTok, é as minhas horas assistindo série. Cara, não é pecado, mas será que investir tantas e tantas e tantas horas do seu dia vai te trazer o resultado que você espera em Deus? E a resposta é: eu creio que não. Sabe por quê? Porque essa foi a resposta que eu obtive para os meus dias. Tem dias, cara, que eu quero me enfiar no buraco e ficar lá o dia inteiro, e eu jogo horas do meu dia fora. Só que quando eu desperto, quando eu volto para mim, eu falo: meu Deus, não tem mais como voltar atrás. É daqui para frente, mas eu poderia ter feito melhor. E a nossa vida é isso, é Deus nos entregando todos os dias o favor, a graça dEle, para que eu vá mais e mais longe. Eu gosto muito da parábola dos talentos, porque Deus entrega 5 para um, 2 para outro e para outro 1. Só que Ele fala que a cada um que Ele entrega, Ele sabe exatamente a porção que Ele está entregando. Ele conhece as capacidades da pessoa a quem Ele entregou o talento. E na nossa vida é assim, talvez Deus te fez nessa terra para tu ser um nota 8, e tu está sendo um nota 2. E aí tu está deixando de fazer muita coisa. Tu está deixando de correr atrás de muita coisa. Ou tu está correndo atrás, mas tu está só transpirando. Tu não está sendo inspirado por Deus para fazer aquilo que Ele quer. Salomão vai chamar isso de correr atrás do vento. E quantos de nós passamos a vida simplesmente correndo atrás do vento? Correndo atrás daquilo que pode parecer certo, mas que não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Então nós precisamos nos atentar a isso. Eu preciso acordar para isso. Eu preciso acordar para a vontade plena de Deus para a minha vida. E aí eu tenho orado isso para Deus. Eu falo: Deus, é como trabalhar de forma burra, estúpida. Porque tem gente que trabalha, se mata. Sabe aquele negócio de Deus ajuda quem cedo madruga? Gente, se isso fosse de fato uma verdade, todo padeiro era o cara milionário. Acorda todo dia, 3, 4 horas da manhã para fazer o seu pãozinho do café da manhã às 6. Então, não seja preguiçoso, tá? Não estou dizendo que não, vou acordar tarde porque aí Deus ajuda também, não. Te liga aí, né? Tu sabe da tua realidade, né? Mas, eu preciso trabalhar de forma inteligente. Eu preciso ser de fato produtivo. Eu preciso ser de fato inspirado por Deus todos os dias. E às vezes a gente vive a vida naturalmente, esperando pelo sobrenatural, como eu falei, mas eu não paro 5, 10 minutos do meu dia para pedir para Deus, para que Ele impacte a minha realidade naquele momento. Quantas e quantas vezes nós vivemos um dia inteiro lamentando para outras pessoas, para quem está ao nosso redor, lamentando para mim mesmo, fazendo cartas para mim mesmo, escrevendo coisas e me colocando no fundo do poço, mas eu não sou capaz de olhar para os céus e falar: Deus, como pode? Eu esqueci de Ti. Pai, olha só, é isso. Tenho passado por tais problemas, por favor, como de forma sobrenatural eu posso resolver isso? Porque eu não sei se você sabe, mas Ele te conhece muito melhor do que seus pais que te criaram, do que o seu melhor amigo, do que a pessoa que convive com você todos os dias. Ele nos conhece profunda e verdadeiramente, e a todo momento Ele aguarda de nós uma resposta, ou uma simples pergunta: Deus, o que eu devo fazer nesse momento? Deus, para onde eu vou seguir? Como eu vou caminhar nesse momento? Amém, gente? E para nós começarmos, eu quero que vocês abram Salmo 127, e eu vou ler o versículo 1 e 2 com vocês. Para quem tem a Bíblia digital, ligue sua Bíblia. Quem tem a Bíblia física, abra sua Bíblia. E para quem não tem Bíblia, compre uma Bíblia ou baixe, mas tu pode ler no telão também. Amém? Salmo 127, versículo 1 e 2, vai nos dizer o seguinte:
Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá na vida. Muito obrigado pela oportunidade que eu tenho agora de levar a Tua mensagem, a Tua palavra a esses corações que estão aqui sedentos por Ti. Então o que eu te peço, Deus, é que nessa noite o Senhor me use, o Senhor me capacite para levar a Tua mensagem, e que essa mensagem possa ser uma semente que vai encontrar uma boa terra, uma terra onde poderá dar frutos, uma terra onde vai crescer e vai não somente se alimentar, mas alimentar mais e mais pessoas através da Tua palavra. Guarda-nos, Senhor, nessa noite, guarda o nosso coração, que tudo aquilo que eu falar a partir de agora, não seja mais somente a minha vontade, o meu estudo, o meu esforço, mas que seja, Deus, a Tua inspiração vindo sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Gente, eu aprendi esse salmo muito novo. Desde muito criança assim mesmo, eu tenho a recordação do meu pai falando isso. Se não for o Senhor quem guarda a casa, em vão vigia a sentinela, sabe? E isso entrou no meu coração. E aqui vai o primeiro ensinamento dessa noite, se é que eu posso assim dizer, né? Que a palavra de Deus, ela não pode, de forma alguma, ser lida como um livro qualquer. Às vezes a gente faz alguns esforços para ler a Bíblia, para cumprir com o nosso devocional, e isso é bênção, isso deve ser feito, mas isso não deve ser feito de qualquer forma, porque trazendo para o lado inspiracional da coisa, quando eu leio a Bíblia, ela é um livro capaz de me inspirar ao ponto de transformar a minha vida. A Bíblia não é um livro somente de palavras bonitas jogadas ao vento, ela é um livro que tem o poder de impactar verdadeiramente a sua vida, a forma como você pensa, a forma como você age, ela é capaz de transformar a sua mente. Então quando você senta para ler a Bíblia, cara, é o trabalho dos animais ruminadores que nós devemos fazer com a Bíblia, sabe? Os ruminadores são bois, cavalos, vacas, enfim, e se vocês perceberem, eles estão sempre mastigando. Mas por quê? Porque eles ingerem um alimento, aquele alimento entra neles, em uma das partes do seu estômago, ele é absorvido uma parte daqueles nutrientes, e aí o estômago dele diz mais ou menos assim, ó, ei, olha só, tu não absorveu tudo ainda, volta lá, vai para a boca de novo, tu vai absorver de novo, e aí quando tu tiver terminado de fato, vai voltar para cá e nós vamos ingerir isso. Então a palavra de Deus em nós, ela é isso, ela precisa entrar em nós. Então eu leio, eu estou passando os meus olhos sobre a palavra de Deus, e aí aquilo entra em mim, e pode ter certeza que você não vai absorver tudo, então esteja atento, esteja quando você lê a palavra e no seu dia a dia em estado de meditação. Por quê? Porque a palavra, ela tem o poder de transformar a nossa vida, mas ela tem o poder de transformar quando eu penso nela, quando eu medito nela, quando eu reconheço que eu, Tiago, vou dar aqui o meu exemplo, eu já li a Bíblia por completo, mas eu não sei a Bíblia por completo. Só que quando eu preciso daquilo que um dia eu li, para encaixar em um determinado momento, para aconselhar alguém, para falar da vontade de Deus, cara, aquilo volta na minha mente. Mas volta por quê? Porque quando eu li lá atrás, eu li falando assim, ó, Deus, se revela a mim. Pai, por favor, que essa não seja somente mais uma leitura como qualquer outro livro que eu poderia ter lido, mas que seja uma leitura que tenha o poder de impactar, se não a minha vida nesse momento, mas futuramente, quando eu precisar, traz à minha memória essa palavra. E essa deve ser a leitura bíblica em nossas vidas, deve ser de forma meditacional, algo que vem e que entra em nós num primeiro momento, e aí tu sai, tu deixa a tua Bíblia de lado e tu vai pensando naquilo, e aí quando tu vai agir de uma determinada maneira, tu pensa naquilo que tu leu. Eu me lembro da primeira vez em que eu fui impactado dessa forma. Eu estava muito bravo no meu trabalho, mas muito bravo. Eu estava, sabe aquele dia que, cara, tu não quer olhar para o teu patrão, tu não quer olhar para ninguém,
o cara parece que está pegando no teu pé, e a tua vontade é fazer o trabalho do preguiçoso, fazer de qualquer jeito, fazer mal feito, e eu falei, vou jogar isso aqui de qualquer jeito também, depois, quem vier o próximo aí que é homem, não estou nem aí. Na hora que eu pensei isso, eu vi o efeito da palavra, que dias atrás eu tinha lido, Colossenses 3:23, tudo quanto fizerem, fazei com amor, como para Cristo, e não para homens. E aí naquele momento, que eu estava virando as costas, eu voltei e falei, oi Deus, perdão, viu? Vou fazer, é para o Senhor, hein? Vou ajeitar. E esse é o poder da palavra de Deus em nós. Não é só ler e passou batido e tanto faz. Não é só ler para tu tirar uma foto com a tua Bíblia, o teu cafezinho, postar ali devocional e as pessoas mandarem uma palminha reagindo no seu story. Não é para isso a leitura bíblica, gente. É para que ela entre em mim e que ao longo do meu dia, ao longo dos meus dias nessa terra, eu possa vir sendo transformado por ela. Amém? E é possível compreender isso? Que a nossa disciplina terrena não significa a aprovação divina? A minha disciplina, eu colocar como meta diária a leitura bíblica, sem falhar, sem errar, eu colocar como meta diária, ouvir 5 louvores por dia, dar 10 glória a Deus, não significa a minha aprovação nos céus. Por quê? Porque no último dia virão pessoas que dirão, Deus, mas olha só, no teu nome eu expulsei demônios, eu estava lá, eu curei pessoas, eu fiz, como assim eu não tenho direito de entrar? E essa vai ser a indignação de muitos, mas por quê? Porque acharam que vivendo uma vida disciplinada, religiosa, conforme eu aprendi de alguma forma, ir lendo e postando, mas escondendo os meus pecados, eu iria entrar. E isso é um risco muito grande que a gente corre. E eu tenho reparado isso nos últimos dias, sabe por quê? Porque às vezes a gente faz, gente, eu não estou batendo porque você não deve fazer devocional, não me entenda desse jeito, mas assim, tem gente que faz devocional, faz uma oração guiada e acha que está tudo bem, e não está ligando mais para o resto do teu dia que Deus está querendo falar contigo. O teu devocional não é para morrer em ti, aquilo que você ouve da parte de Deus, a Bíblia que você lê, o Evangelho que você conhece é uma boa notícia. Quem é que guarda uma boa notícia para si? Quem é que pega uma boa notícia e esconde ela e fala, não, essa daqui é boa, mas só eu vou saber, essa daqui Deus me livre os outros saberem? Gente, não tem lógica, não faz sentido. Então não viva a vida desse jeito, não viva a vida apenas cumprindo tarefas divinas, viva a vida disposto a se arrepender se necessário, a falar se necessário, a em qualquer lugar que você está, orar se necessário, se entregue verdadeiramente. O seu devocional diário é bonito, mas será que a sua vida tem sido um devocional que outras pessoas podem ler? E é isso que eu quero falar. É a inspiração, não mais só viver transpirando. Sabe por quê? Porque uma vez eu fiz o plano de ler a Bíblia em 3 meses. Gente, tu lê 18 capítulos por dia é um saco. Não, é verdade, não dá. Cara, tu lê 18 capítulos, 15, 16 capítulos por dia. E aí no final, tu olha e tu fala, terminei de ler a Bíblia. E se alguém te perguntar, e aí, o que está escrito lá? Não sei, mas eu terminei. Tu está entendendo que há um risco muito grande nisso? Há um risco em eu fazer aquilo que parece bonito aos meus olhos, mas que talvez não seja aprovado aos olhos de Deus. E é para isso que eu quero voltar os nossos olhos nessa noite. Transpirar é fácil. Transpirar traz resultados. Transpirar, assim como a inspiração, pode te levar a alguns lugares, porque se isso não fosse uma realidade, pessoas que não servem e não professam a mesma fé que nós, não conquistariam, não alcançariam, mas elas conquistam, elas alcançam. Por quê? Porque transpiraram, porque foram disciplinadas, porque fizeram. Mas para o cristão é diferente, gente. Eu tenho medo quando eu vejo um cristão se inspirando em pessoas que eu nem sei como conquistaram o que tem, em pessoas que falam, é como um solteiro dando exemplos da vida de casado, e o cara nunca casou, se casou já se separou 3, 4 vezes, e aí tu senta para ouvir ele, tu entende que não faz sentido? Tu entende que não tem lógica isso? Então transpirar, gente, conquistar algumas coisas, às vezes vai ser fácil,
Porque se eu me dedicar, se você acordar de fato cedo todo dia e quiser correr atrás, você vai conquistar muitas e muitas coisas. Você precisa só sentar, anotar e planejar e vai para cima. Só que será que aquilo que você vai conquistar é a vontade de Deus para você? E Deus tem nos falado isso muito forte, eu creio, nas últimas ministrações, para a gente se atentar à vontade plena e perfeita de Deus, não somente para aquilo que eu quero buscar. Então, por que é um risco somente transpirar? Se assim como na inspiração, transpirando, eu também vou conquistar. Porque quando você transpira, você corre o risco de se perder. A transpiração é o crente, a pessoa que ainda não se entregou verdadeiramente. Ela está ali, ela está flertando, ela está com o pezinho dentro e o pezinho fora. Ela está experimentando, ela está vendo o que ela vai querer. Então aquele que transpira, ele corre esse risco de se perder. Aquele que transpira é o cara que, por exemplo, tá vindo na igreja, aí daqui a pouco ele começa a servir, e aí ele faz faculdade, aí os amigos dele da faculdade, ei mano, vamos barzinho, tomar uma, tal, coisa arada. Aí o cara já fica assim, tipo, mano, sou crente, mas também não vou pecar, né? Só vou lá, vou dar um oi pra galera. A Bíblia condena ficar bêbado, não é beber, né? Aí tu vai dando desculpas, por quê? Porque é a sua inspiração lutando contra a sua transpiração. Você tenta justificar algumas coisas na sua vida, dizendo, não é pecado eu ir lá com os meus amigos, eu só vou estar lá com os meus amigos. Gente, sabe o negócio do nariz de porco não é tomada? Até tu explicar que não era isso, que tu não estava bebendo, que estava todo mundo bebendo na tua mesa, mas tu não, porque tu é o crente. Gente, mais vale não ir, mais vale não passar esse sufoco. Eu vou dar um exemplo por mim. Eu não estou dizendo que você deve parar de ir, na verdade eu estou, mas não diretamente. Se tu quiser, Deus vai te convencer, né? Mas eu vou dar o meu exemplo. Eu cresci dentro de boteco. Para mim, era algo legal, era algo bom. E aí, chegou um tempo da minha vida que eu precisei tomar uma decisão. Olha só, onde eu quero estar daqui a algum tempo? O que eu quero viver em Deus? Será que, querendo viver isso, encaixa eu estar nesse lugar? E essa deve ser a nossa pergunta diária. Eu e a Paloma, minha mulher, nós somos líder dos adolescentes. E cara, adolescente tem cada pergunta. E aí nessa quinta-feira, toda quinta-feira a gente tem um encontro com eles lá na minha casa, e sábado a gente tem o nosso culto aqui, sábado à tarde. E aí nessa quinta-feira, chegou uma menina, faz umas 2 semanas eu acho que ela ingressou no grupo, e ela é dançarina. Ela dança desde os 5 anos de idade. E aí, terminou o reverb e tal, ela veio pra mim e falou assim, ei, por que é pecado ouvir funk? Aí, irmão, tu lidar com adolescente, tu tem que ser rápido, filho. Você tem que ser ligeiro, porque senão eles te engolem. Quando eu ia abrir a boca, ela olhou pra mim assim, e não vai dizer só porque é pecado e eu vou pro inferno, porque isso eu já sei. Ela falou exatamente assim, com essa expressão, porque, né, ela, toda assim, Aí, cara, eu olhei pra ela e falei assim, tá, então não vou dizer que é pecado que tu vai pro inferno. Mas, quando tu ouve isso, quando tu ouve as letras que uma música de funk te propõe, tu pensa em Deus ou tu pensa naquilo que Ele está te induzindo a pensar? Aí ela me olhou assim, tá. Tipo, sabe, ela entendeu. E esse é o processo inspiracional em nós. Eu não transpiro mais para abandonar algumas coisas, mas eu sou tão inspirado por Deus que essas coisas perdem o sentido. Você está entendendo? E essa é a transformação que Romanos 12 vai nos trazer. É a transformação da nossa mente. Não é uma transformação radical, não é aquele crente chato apontando o dedo para todo mundo. Cara, tem gente que vem na igreja, que eu sei que vem na igreja, e eu estou nessa de igreja há muitos anos, e eu sei que vai, que sai, que bebe, que endoida, e daqui a pouco está aqui de mão levantada. Não sou eu que vou julgar, é ele quem está perdendo a melhor coisa que ele poderia viver na vida, que é a presença de Deus todos os dias. Se você faz isso, cara, é você quem está perdendo, não sou eu estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. Não sou melhor do que você, mas o que eu quero te dizer é, você é capaz de vencer através da inspiração divina. Então aquele que transpira corre um risco muito grande de se perder. E gente, isso é um risco absurdo.
Eu em Deus, eu não quero me perder, porque eu já me perdi, eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto eu tive que voltar, o quanto eu precisei me humilhar, o quanto eu precisei pedir perdão para tantas e tantas pessoas, para reconquistar o lugar onde eu precisava estar. E aí eu volto lá para o que eu disse, da minha vida. Eu precisei abrir mão de algumas coisas. E por mais que as pessoas ao meu redor me dissessem a verdade, eu não consegui ouvir, mas quando eu fui inspirado por Deus, foi instantâneo. Foi do dia para a noite, eu tomei a decisão, não, esse não é o lugar para mim, porque não é o lugar que Deus tem para mim. Porque aquilo que eu preciso viver em Deus não se encaixa com isso. Aquilo que eu preciso viver em Deus não se encaixa com essas palavras que têm saído da minha boca agora. Então isso fica como reflexão para você. Quem você tem sido no seu dia a dia? O que você tem falado no seu dia a dia? O que você tem acessado no seu celular? Aonde você tem colocado os seus pés? E talvez você não coloque os pés, mas onde está a sua mente? Onde você tem depositado horas do seu dia? Tem sido em qualquer coisa? Tem sido naquilo que você acha que vai te trazer resultado? Você tem transpirado ou você tem pedido pela inspiração divina? Gente, é tempo de pedir pela inspiração divina. E quando eu falo inspiração, é pelo poder, é pela palavra de Deus em nós. É tempo de nós, quanto cristãos, devolvermos como, meu Deus, como o mínimo que a gente deve fazer, a nossa vida a Deus. É dizer, Deus, olha só, eu preciso ser inspirado por Ti, muito obrigado pelo Teu sacrifício, muito obrigado porque hoje estou aqui, e só estou aqui porque o Senhor lá atrás fez por mim. Então não me deixa mais, não permita mais com que eu me perca. Eu me arrependo, Deus, eu me arrependo dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, eu entrego tudo a Ti. Gente, só tem como mudar e ser inspirado por Deus se você fizer isso. Se você se arrepender verdadeiramente, deixar tudo de lado e estar disposto, uma certeza eu te dou, não vai doer e não vai te fazer falta. Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele precisa somente de um sim da sua parte. Amém? E aí sabe aquela pessoa que às vezes dá uma invejinha porque tu olha para ela e parece que nada falta. Tu olha para ela, a vida dela no Instagram é linda, a vida dela com a família parece ser linda, parece que não tem nada faltando, mas nós quanto cristãos, com aquele discernimento do Espírito, a gente olha e fala, ei, tem algo faltando aí. Quando a galera vai para o resgate, né? E aí, a galera tá lá felizona, pulando, brincando, e aí tu chega e tu fala, mano, o que tu tá fazendo aqui? A pessoa desmorona. Ela fala, cara, nem eu sei. Eu tô tentando esconder as minhas dores, os meus erros, estou tentando fugir de algo. O resgate, para quem não sabe, é o nosso evangelismo aqui, tá? Da igreja, acontece todo final de semana. Então, é isso que a gente precisa se atentar. Tem coisas que parecem o certo, mas não estão certas. E às vezes tu olha para a vida dessa pessoa e tu fala, cara, tem tudo, parece que eu não tenho nada do que ela tem, mas eu estou em paz, e ela não, como? E aí, eu quero abrir um parênteses nisso aqui que eu estou falando, porque é algo que saltou aos meus olhos também a respeito do nada faltará. Eu acho que todo mundo aqui conhece o Salmo 23, o versículo 1, que diz, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E aí eu me peguei pensando nisso, eu falei, cara, de nada terei falta, mas gente, eu sei o quanto tem coisas que faltam na minha casa, na minha mesa, na minha vida. É só na minha? Levanta a mão aí, quem acha que falta alguma coisa. De verdade, levanta a mão. Se tu não levantar a mão, eu vou aí te dar um abraço, porque eu quero saber como que tu está vivendo, cara. Eu preciso aprender com você. Qual o segredo do seu sucesso? Você está entendendo? E aí eu fiquei meditando nisso, cara, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, mas eu vou falar das minhas experiências. Eu sei o quanto já me faltou. Eu sei o quanto me falta investimentos para avançar o meu negócio. Eu sei o quanto me falta poder para fazer alguma coisa que eu gostaria muito e eu me sinto preso, enclausurado, sem conseguir avançar. Eu sei que tem coisas em mim em falta. Como então que Deus, através dos homens, inspirando os homens, nessa palavra diz, de nada terei falta? Como assim de nada terei falta? Gente, pode faltar tudo na vida. Pode faltar mantimento, pode faltar dinheiro, pode faltar afeto das pessoas, pode faltar o amor dos seus pais. A palavra vai nos dizer, pode uma mãe abandonar um filho que ainda amamenta,
o Senhor não o abandonará. O que é isso? Se tudo estiver faltando, se você acha que te falta recursos na sua casa, na sua vida, nos seus dias, eu quero te dar uma notícia: o Senhor nunca vai faltar com você. E é sobre isso que o salmista vai nos dizer. É sobre, pode estar um caos lá fora, pode tudo estar faltando, as circunstâncias podem ser completamente adversas, nada vai faltar. E o que é isso? Nada vai faltar, é a presença de Deus em nós, é a inspiração divina e diária em nós, é o Deus que quer agir em nós e através de nós diariamente. Então, se você acha que está faltando alguma coisa na sua casa, na sua mesa, na sua vida, volte os seus olhos para o Senhor, e você vai ver que de nada você tem falta, nada. Pode parecer que não, pode parecer contraditório, mas Ele é o Deus que está contigo, prometeu estar e vai estar todos os dias da sua vida. Amém? Então, para nós encerrarmos essa primeira parte da transpiração, eu quero falar sobre alguém que eu creio que todos conhecem, Sansão. Quem aqui conhece Sansão? Fechou? Sansão, história de Sansão. Se você não conhece a história de Sansão, já fica aí uma lição de casa. Você vai ler Juízes do capítulo 13 até o capítulo 16, é isso? 13 a 16. Começa ali do nascimento de Sansão até o final da história de Sansão. E Sansão foi um homem que nasceu naturalmente inspirado por Deus. Sansão nasceu com uma força sobre-humana. Sansão nasceu com aquilo que a Marvel se inspirou e disse: superpoder. Sansão foi o primeiro Hulk da história, cara. Tá entendendo isso? Mas por quê? Porque ele se inspirava, ele era inspirado por Deus. Como você vai ler depois, você vai ver que Sansão só recebia sua força quando o Espírito de Deus se apossava dele. Quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, então aquela força exalava e ele fez os seus feitos, conquistou, matou e tantas outras coisas. Só que, vendo a história de Sansão, a gente cria um paralelo entre a inspiração e a transpiração. Sansão nasceu e em muitos momentos da sua vida foi inspirado por Deus. Mas em determinado momento ele escolheu transpirar. E aqui entra o risco da transpiração. A transpiração pode ser o seu flerte com o pecado. Sansão flertou com o pecado. Sansão olhou para Dalila, desejou Dalila e falou: cara, eu vou ter essa mulher para mim. Deus mandou que ele tivesse? Não. Deus deu a ordem? Não. Ele orou ao Senhor, ele falou: Deus, olha só, mulher bonita, hein? Essa aí me interessou. Ele não fez nada disso. Sansão simplesmente agiu pelos seus próprios impulsos, assim como eu e você fazemos em tantos momentos da nossa vida. Eu só faço porque naturalmente eu já faria, então tanto faz se Deus está no negócio ou não. Eu vou fazer e está tudo bem, vai ser do meu jeito. E Sansão flertou com a transpiração, flertou com o pecado. E para quem conhece a história sabe como terminou a vida de Sansão. Sansão, cara, olha, eu estava pensando nisso, eu estava lendo a história de Sansão aqui de novo, pensando, outra coisa que Sansão foi, Sansão ia ser fã do Thierry, sabe Thierry, da Rita, facada? Cara, ele e o Thierry iam andar abraçado, porque não é possível. Se tu lê a história de Sansão, quando ele se apaixona por Dalila, ela é lá do povo que ele queria derrotar, dos filisteus, e aí ele se apaixona por ela, e aí Dalila, muito astuta, vem para ele e fala assim: Sansão, qual que é o segredo da tua força? Aí Sansão fala assim para ela: olha só, o segredo da minha força é o seguinte, se tu molhar uns corinhos, 7 coros, amarrar em mim, a hora que eu acordar, estou sem força nenhuma. Aí Dalila fez assim: é mesmo? Então segura aí. E aí Dalila já estava comprada pelos filisteus para entregar Sansão, porque eles queriam matar ele, porque ele já tinha matado uma galera deles, era uma guerra. E aí do nada assim, incrivelmente, no meio da madrugada, Sansão é acordado por Dalila, e ela falando: os caras estão aqui. Aí ele lá, amarrado com 7 tiras de couro. Quem foi que fez isso? Não tinha câmera naquela época, não tinha uma live, ninguém viu. Quem será que fez isso? E aí entra um outro perigo da transpiração, ela te cega. Sansão ficou simplesmente cego, louco de amor por aquela mulher. Como diria o ditado, a paixão emburrece. E aqui está a prova. Então,
naquele primeiro dia ele acordou e levantou e ainda estava com forças, e arrebentou os couros e matou os filisteus e seguiu a vida, e continuou lá. A transpiração, ela vai te cegar, irmão. A transpiração, ela vai te levar a lugares onde você nunca imaginou estar, e quando você está lá, você não vai saber como sair, mas a graça de Deus vai te encontrar, amém? E aí segue, e Sansão, ela faz isso com Sansão por 3 vezes. 3 vezes, e aí na segunda ela pergunta: tá, Sansão, tu mentiu pra mim, ó, palhaçada isso aí, não gostei, fala a verdade. E ele fala assim: não, então é o seguinte, se tu amarrar o meu cabelo, 7 trancinhas bem bonitinho, a hora que eu acordar, acabou a força. E aí, misteriosamente, de novo, os filisteus estão aí, ele levanta e sai, mata todo mundo. E aí na terceira ela fala: não, cara, aí tu tá de palhaçada comigo, fala a verdade pra mim, cara, tu tá mentindo pra mim, eu gosto tanto de ti, eu te amo. Sabe aquele pecadinho que te abraça? Fala: não, fica aqui, tá quentinho, vem comigo que eu tenho coisas grandes para a sua vida. É tudo uma mentira, irmão, é tudo uma ilusão. E aí na terceira vez ele conta de novo: não, com cordas novas e tal, e aí ela vai lá, faz de novo e nada. Na última, para te ver como o pecado ele é tão astuto, que se tu ler a história, vai relatar que Sansão estava a ponto de morrer, de tanto que a mulher estava enchendo o saco dele para contar a verdade. Tu já imaginou isso, gente? A ponto de morrer porque uma mulher está te pedindo um negócio? Cara, que mulher insistente, e que homem inteligente, né? Como que ele não viu isso? E esse é o poder do pecado em nós, gente. Ele vai te cegar, tu não vai conseguir. Vai estar todo mundo ao teu redor falando assim: irmão, não vai, não faz. O irmão fez. Não, mas dessa vez. Aí o cara vai lá, pede conselho: não, olha só, ela já fez 3 vezes, mas agora eu acredito que é de verdade, ela me ama. E aí o cara vai lá e faz de novo, tu aconselha, ele vai lá e erra de novo. Então olha só, e aí ele estava a ponto de morrer e falou a verdade para ela. Quando ele falou, ela sentiu que era a verdade. E aí ela mandou mais uma mensagem para os caras, para os filisteus, falou: olha só, agora é verdade, agora pode vir com a galera mesmo, que não tem jeito. E aí a força de Sansão estava porque ele era nazireu, nunca tinha passado navalha na sua cabeça, passou-se a navalha, ele perdeu as forças. E a Bíblia vai dizer que quando ele levantou com o seu pensamento assim: é só mais um dia, é só mais uma vez que eu vou me levantar e eu vou conseguir vencer. Sabe aquele negócio que tu já fez tanto e tanto tempo, e aí tu acha que agora, porque tu já fez, tu não precisa mais de Deus? É a história de Moisés: bate na rocha que vai sair água. Moisés vai lá e bate. Na segunda vez, Deus não diz para Moisés bater, Deus diz para Moisés falar. Ele vai lá e bate de novo. E às vezes nós somos assim: Deus já fez uma vez, Deus tem feito até aqui. Só que a questão da vida com Deus não é ouvir a voz de Deus uma vez, mas é permanecer ouvindo, porque para cada novo tempo, para cada estação, para cada novo ciclo da sua vida, Deus pode ter uma palavra diferente para você. E é por isso tão importante estar atento àquilo que Deus tem para fazer nesse momento. É por isso de tamanha importância estar todos os dias atento à vontade de Deus, estar meditando na palavra, estar orando, porque para um novo tempo Deus pode ter para você uma nova resposta, um novo comando. Amém? E aí então Sansão acorda com aquilo na cabeça e ele fala: eu vou fazer de novo. E aí ele percebe que ele perdeu as suas forças. Então entram os filisteus, percebem isso também, furam os seus olhos, levam Sansão escravos. E aí, lá no final da vida, quando Sansão já não tem mais o que fazer, quando Sansão está vivendo somente transpirando, ele pede a inspiração divina mais uma vez. Amarrado, acorrentado, aprisionado, com seus olhos furados, ele fala: Deus, olha só, tenha misericórdia. Cara, e Sansão ainda foi egoísta no final. Ele falou: Deus, eu só quero me vingar. Se você ler o texto, está exatamente assim: Deus, me dá a força novamente para que eu me vingue pelos meus olhos desses filisteus. E aí, para finalizar essa história de Sansão, Sansão cumpriu com o seu propósito na terra, porque a Bíblia vai dizer que no seu último dia, junto com todos aqueles filisteus que ele matou mais homens do que ele já havia matado a sua vida inteira. Em um dia só, em um único momento, ele cumpriu o seu propósito, mas para isso ele precisou morrer. Será que você vai precisar morrer para cumprir o seu propósito? E morrer não é somente fisicamente não, irmão. Você pode matar hoje o seu espírito. Você pode matar hoje o espírito que habita em você. Você pode matar hoje o seu ministério.
Você pode matar, não de forma física, mas de forma emocional, as pessoas ao seu redor. Nós talvez estejamos matando as pessoas ao nosso redor pelo simples fato de não ouvir a voz de Deus, pelo simples fato de não ser inspirado por Deus. Eu posso estar matando as pessoas ao meu redor. Mas lá no final eu vou viver minha vida, lá no final eu venho para a igreja quando eu estiver velho, e aí eu aceito Jesus, e eu vou ser salvo e está tudo bem. Isso não é uma mentira, mas é sério que tu quer viver isso. Isso não é uma mentira, mas é sério que tu vai viver, tu vai jogar a tua vida inteira fora, os momentos em que você tem força para fazer, em que Deus está com você, para qualquer coisa, para viver qualquer coisa, para estar em qualquer lugar, para falar com qualquer pessoa. Não, gente, não espere o seu espírito morrer, não espere você magoar as pessoas ao seu redor, para voltar os seus olhos para a vontade de Deus para você. Peça nessa noite. Se você não anotou nada, se você não pensou em nada, cara, por favor, sai dessa noite pensando nisso. Deus, por favor, me inspira. Eu não quero mais viver uma vida somente de transpiração, somente com a minha força, com os meus braços, mas eu quero viver inspirado por Ti. E para nós finalizarmos, eu quero falar de dois homens. Eu vou falar de Abraão e eu vou falar de Gideão, para vocês entenderem o que é a inspiração. E a inspiração para nós hoje, ela pode estar atrelada àquilo que você faz e não tem sentido nenhum para as pessoas ao seu redor. A inspiração, ela vai nos levar a praticar isso, a praticar a generosidade de tamanha forma que as pessoas vão olhar para ti e vão dizer: meu Deus, tu é louco. A gente tem um testemunho aqui agora disso. 2 semanas atrás, o pastor Cacá ganhou um carro. Ele ganhou um carro. Gente, se tu olhar logicamente, se tu tivesse dinheiro sobrando, tu ia dar um carro para alguém? Duvido. Só faz isso quem? Quem é inspirado, quem não está ligando para o que o mundo vai dizer, quem não está ligando se vai faltar recursos, quem não está ligando se talvez na minha casa vai faltar. Não, eu estou crendo que Deus vai suprir. E essa é a vida que Deus nos convida a viver. Ele fala: ei, olha só, eu estou cuidando de ti, então em meu nome, por favor, cuide das pessoas ao seu redor. Mas Deus, talvez falte para mim, eu estou cuidando de ti. Tem uma frase que eu gosto muito, que não há lugar mais seguro do que correndo riscos ao lado de Deus. Se Deus mandou fazer e para você não tem sentido, seja inspirado por Deus e faça. Se Ele mandou, vai até o final. Cara, pode todo mundo, é o contrário. Se tu tem uma palavra de Deus, não desiste. Eu me lembro a primeira moto que eu doei, a Paloma ficou uma semana sem falar comigo. Cara, eu falei assim: amor, eu vou doar a moto. Quê? Mas como assim? Deus mandou. Ela: não, tu não está errado? Tipo, tem certeza que Deus falou? Não, Deus falou. Então se Deus falou, aí no outro dia eu ia falar com ela: Deus não falou contigo? Manda Deus falar contigo, continua falando contigo, que eu não quero falar. Foi mais ou menos assim. Sabe, mas quem vive inspirado não está ligando se vai faltar gente. Era a única moto que eu tinha. E eu me lembro quando eu doei, ainda faltava 8 parcelas para eu terminar. Ela me olhou e falou: tá, mas as parcelas eles vão pagar, né? Eu falei: não, Deus mandou doar e dá quitada ainda. Ela falou: amor, não. Aí também, sabe? Então assim, gente, mas só faz isso quem vive inspirado. E eu não estou puxando sardinha para mim, como diriam, mas eu quero te dar um exemplo vivo e real de alguém que não tem nada. Para mim fez muita falta aquela moto, mas Deus supriu e tem suprido até aqui, gente. E esse é o Deus que a gente vive, esse é o Deus que a gente fala, esse deve ser o Deus, gente. Cara, eu não tenho nem palavras para expressar o que Deus fez por mim de lá para cá. Mas não é por mim, é por ti também. Ele é capaz de fazer em todos nós. É Ele quem faz. Cara, se tu acha que vai te faltar, eu tenho uma palavra: não vai, é Ele quem está cuidando. Por que vocês se preocupam com o que vestir, com o que comer? Deus sabe de todas essas coisas. Deus sabe que vocês precisam. Mateus 6: busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. O que você tem buscado no seu dia a dia? Onde você tem depositado a sua esperança? O texto, qual que é teu nome, mana? O seu. Qual que é teu nome?
Lara, gente, o texto que a Lara citou, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio na força, no poder de Deus, naquele que vai fazer, naquele que não vai deixar faltar, naquele que vai suprir independente das circunstâncias. Vivam por inspiração. E agora eu vou falar dos 2 homens aqui, né? Então olha só, vive inspirado quem faz umas loucuras assim. Abraão, ouviu uma palavra: Abraão, sai da tua terra, do lugar onde tu estás agora, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu particularmente, eu acho que eu ia ficar muito bolado com Deus se eu ouvisse essa palavra que Abraão ouviu. Sabe por quê? Porque às vezes eu estou com alguns seres humanos e eu vou levar eles para algum lugar, ou eu vou com eles até algum lugar, e aí eu olho para eles e falo assim: mano, sabe onde é que é? Hã? Sabe para onde que nós estamos indo? Não. E como é que tu vai? Não, mas é só botar no Waze. Mas tu tem o endereço? Não, ainda não pedi. Ô gente, pelo amor de Deus, como que tu quer sair de casa se tu não sabe nem para onde tu vai? Isso me deixa muito louco. Então eu imagino Abraão ouvindo essa palavra: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Aí Abraão assim, tipo, Deus, para onde que eu estou indo? Ô irmão, eu vou te mostrar, vai indo. Sabe? Então eu acho que eu ia ficar muito bravo com isso. Só que Abraão foi inspirado por Deus. Abraão não ouviu qualquer um. Abraão não ouviu o primo dele, não ouviu o tio dele, não ouviu o sobrinho dele que foi com ele. Não, ele ouviu a Deus. E aí, irmão, se tu ouvir a Deus, tu pode fazer loucura tranquilo. Faça, por favor. Se Deus falou, mas tenha certeza, porque tem uns também que falam: Deus falou. Não sei se Deus falou mesmo. É o Deus mesmo? É o mesmo? Vocês entenderam, né? Então, amém. E aí Abraão segue e vai. E sabe o que é interessante também da história de Abraão? Em cada novo lugar que ele para, ali não vai ser a morada dele, mas onde ele para, ele faz um altar ao Senhor, dizendo: oi, olha só, até aqui o Senhor me sustentou, até aqui eu andei, talvez sem destino, mas até aqui o Senhor me sustentou. Isso fica como ensinamento para as nossas vidas. Talvez você está andando hoje um pouco perdido, você não sabe exatamente para onde vai, mas a partir de agora, agradeça a Deus, porque Ele te trouxe até aqui, porque até aqui o Senhor te sustentou, e se Ele te sustentou até aqui, irmão, Ele não vai te abandonar agora. Não é esse o momento que Ele vai te deixar, mas aprenda com isso, aprenda a agradecer, a levantar altares ao Senhor e dizer: Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor foi comigo. Muito obrigado, porque eu sei quantas e quantas vezes o mundo tentou me destruir, me derrubar, mas o Senhor esteve na minha frente. Eu te agradeço, Deus, por isso. O que nos falta muitas vezes na nossa vida não é somente a inspiração, mas é um tapa na cara e falar: eu deveria estar agradecendo por tudo aquilo que Deus já fez e não reclamando por aquilo que eu não tenho. Gente, isso é muito sério. É algo que nós devemos viver. E para nós finalizarmos, Gideão, se tu tem uma guerra contra alguém, eu vou usar um exemplo mais lógico. Se tu tem uma viagem, tu vai viajar para a Europa, tu vai levar no teu bolso 5.000 euros, tá? E aí saindo daqui tu recebe uma palavra de Deus: ei, olha só, 5.000 é muito, leva só 10 euros, 10 euros e tu se vira. Tu vai falar: não, Deus, isso não é verdade. Não, tá. Are you de brinquedo with me, velho? Não pode ser verdade isso. E aí eu quero ler Juízes 7, 2, porque a palavra de Deus para Gideão começa exatamente assim, como algo totalmente ilógico, que somente alguém inspirado poderia viver. Olha só, e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais. Gente, era uma guerra, quem é que não ia querer mais e mais e mais gente? E aí o Senhor já vem com essa, né? Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Gideão tinha um exército de 32.000. Ele tinha muita gente para enfrentar. Logicamente ele precisaria daquele povo, porque ele ia batalhar da forma como se deve batalhar. Porque eu e você nos nossos dias batalhamos e lutamos da forma como a gente aprendeu a lutar. Só que o que Deus está dizendo hoje é: eu não ligo para a forma como você aprendeu a lutar, eu ligo para a forma como eu sei lutar, porque eu já venci e venço batalhas, e eu quero te entregar mais uma vitória. Então não interessa como o mundo te doutrinou até aqui, eu tenho algo novo para você. Não interessa se você aprendeu a fazer desse jeito, agora eu estou dizendo: não faça,
faça do meu jeito, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável para você. E aí Gideão, com seus 32 mil, sobrou só 300. Eu fiz os meus cálculos matemáticos, Gideão mandou embora mais ou menos 99,06% dos seus homens. É Deus dizendo assim, ó, ei, eu não me importo com os teus cálculos, com os teus números, eu quero a glória para mim, é eu quem faço, porque ali na palavra ele diz, quando vocês voltarem, se vocês vencerem com 32 mil, Israel vai se gloriar, vocês vão dizer, ei, nós vencemos porque nós podemos, nós vencemos porque nós somos homens fortes, enquanto o Senhor diz, não, eu sou forte na sua vida, é eu quem faço. E aí ele manda todo mundo embora, e ele vence a batalha da forma mais ilógica possível. Eles dividem os 300 que sobraram em 3 grupos, vai cada um para um canto e eles tocam trombetas. Eles não levantam uma espada, eles não atacam um ao outro, eles tocam trombetas e o Senhor dá a vitória a eles. O que eu quero te dizer, irmão, viva de forma inspirada, dispostos a ouvir a voz de Deus. E você vai viver coisas que você nunca viveu antes.